Londres, 1888. Enquanto o Império Britânico estava no auge de sua glória com a Rainha Vitória, existia uma ferida aberta, Whitechapel, uma zona de exclusão. Nesse labirinto de ruelas com cheiro de esgoto a céu aberto, onde a luz do sol mal tocava o chão, surgiu um vulto sem rosto que a imprensa britânica batizaria de Jack, o Estripador. Esse nome, que ecoa mais de um século depois, é um dos maiores mistérios de todos os tempos. Hoje vamos dissecar não apenas os crimes, vamos voltar ao passado e trazer o relato mais completo sobre Jack o Estripador. Antes de tudo, precisamos entender o labirinto. Whitechapel, esse era um bairro projetado para 10 mil pessoas, onde viviam 80 mil. A arquitetura era uma aliada perfeita do crime. As passagens eram tão estreitas que duas pessoas não conseguiam caminhar lado a lado. Os cortiços eram colmeias de doenças e o ar era uma mistura tóxica de fumaça de carvão das fábricas, umidade do rio Tâmisa e o vapor de abatedouros que cercavam a região. O cheiro de sangue de animais era constante no ar. Talvez por isso, no início, ninguém estranhou o cheiro de morte. A sobrevivência era a única lei. A vida tinha um preço, 4 pences. Esse era o valor de uma cama em uma hospedaria imunda. Quem não tinha os 4 pences passava a noite ao relento ou pagava 2 pences para dormir em pé, apoiado em uma corda esticada. Era nesse cenário de vulnerabilidade extrema que as mulheres de Whitechapel viviam. Para muitas delas, a prostituição não era uma escolha moral, era uma estratégia de sobrevivência imediata. Milhares de mulheres sem emprego ou rede de apoio recorriam ao vício e à necessidade. Por apenas 4 pences, o preço de um pão ou de uma dose de gin, elas arriscavam a vida em becos escuros. Jack não caçava apenas mulheres, ele caçava o elo mais fraco de uma sociedade falida. Uma dessas mulheres era Mary Ann Nichols, conhecida como Polly. Ela tinha 43 anos, era separada do marido e mãe de 5 filhos. Mary tentava desesperadamente sobreviver, dormia em albergues baratos quando conseguia pagar a diária. No dia 31 de agosto, ela foi expulsa de sua pensão porque não tinha os 4 pences para pagar a estadia. Suas últimas palavras foram: "Não se preocupe, logo terei o dinheiro do meu alojamento. Olhe como meu chapéu está bonito", disse ela confiante, mostrando seu sorriso marcado pela falta de dentes. Ela saiu para a escuridão. Às 3h40 da manhã, ela foi encontrada por um trabalhador chamado Charles Cross. Ele caminhava para o trabalho quando viu o que parecia ser um fardo de lona. Ao tocar em Polly, percebeu que o sangue ainda estava quente. Jack tinha acabado de sair dali. Ele não apenas a matou, ele a abriu com uma precisão que sugeria alguém acostumado a usar facas. Algo que nunca tinha sido visto. Um crime sem motivo aparente, sem roubo, movido apenas por uma fúria cirúrgica. A polícia local foi chamada imediatamente. O corpo foi levado para necropsia. No início, ninguém imaginava que aquele corpo encontrado numa rua escura de Whitechapel iniciaria uma das caçadas mais famosas da história criminal. Como a área já era um lugar marcado por prostituição, violência e gangues, em um primeiro momento não houve um pânico geral. Assassinatos não eram raros em Whitechapel. Hoje, quando um crime acontece, a polícia tem tecnologia, DNA, impressões digitais, câmeras, bancos de dados. Mas, em 1888, nada disso existia. Em Whitechapel, a investigação era feita literalmente no escuro. Impressões digitais ainda não eram usadas em investigações criminais, pois ainda era muito rudimentar. Análise de DNA tampouco, a fotografia de cena de crime ainda estava engatinhando e a iluminação das ruas era fraca e muitas vezes inexistente. A polícia dependia de algo extremamente frágil, pessoas assustadas como testemunhas. O patrulhamento foi reforçado nas ruas, moradores foram investigados, foi feita verificação em açougues e matadouros por causa da habilidade com facas. Os jornais relataram o crime. Em Whitechapel, muitos não sabiam ler.
Mas isso não significava silêncio. As manchetes eram gritadas nas ruas, repetidas nos bares e sussurradas nos becos. Em poucas horas, todos já sabiam. Uma mulher havia sido brutalmente assassinada. Mesmo sem pânico imediato, algo começou a mudar em Whitechapel. Mulheres começaram a evitar andar sozinhas, alguns moradores passaram a fazer vigilância e a polícia começou a receber denúncias absurdas. Enquanto o assassinato de Mary Ann Nichols entrava para as estatísticas de tragédia de Whitechapel, a imprensa sugeria um suspeito, um homem apelidado de Leather Apron. Seu nome era John Pfizer, um sapateiro que costumava extorquir dinheiro das mulheres e usava um avental de couro. A polícia chegou a interrogá-lo, mas descobriram que ele tinha um álibi. O primeiro suspeito estava livre e o verdadeiro assassino continuava à solta. E então, apenas 8 dias depois, ele atacaria novamente. Se o assassinato de Mary Nichols já era brutal, o próximo crime mostraria algo ainda mais perturbador e o assassino começava a deixar a sua assinatura. Anne Eliza Chapman tinha 47 anos e muito antes de seu nome aparecer nos jornais, Anne tinha uma vida relativamente comum. Ela se casou com um cocheiro chamado John Chapman, que trabalhava conduzindo carruagem para famílias ricas. Durante algum tempo, os dois viveram de forma estável, o casal teve 3 filhos, mas a vida de Anne foi marcada por tragédias. Seu filho John Alfred nasceu com uma deficiência grave e morreu ainda criança. A perda devastou profundamente a família. Com o passar dos anos, o casamento se deteriorou, problemas com álcool e dificuldades financeiras começaram a aparecer e o casal acabou se separando. Mesmo separados, John ainda enviava uma pequena pensão semanal para Anne, mas quando ele morreu, em 1886, Anne caiu definitivamente na pobreza. Nos últimos anos de vida, ela passou a viver em alojamentos e sobrevivia vendendo flores e fósforos nas ruas. Ela também fazia crochê e pedia esmolas. Ocasionalmente, também vendia o corpo para pagar uma cama. Testemunhas da época descreviam Anne como uma mulher baixa, de rosto cansado pela vida dura, cabelos escuros, aparência mais velha do que realmente era. Mas também diziam que ela era educada e gostava de conversar, fazia amizade facilmente. Na madrugada de 8 de setembro de 1888, Anne estava hospedada em um alojamento na região. Por volta de 1h50 da manhã, ela foi informada que não poderia ficar ali porque não tinha pago os 4 pences da diária. Ela respondeu calmamente: "Não se preocupe, logo voltarei com o dinheiro." Foi a última vez que alguém a viu naquele lugar. Por volta das 5h30 da manhã, uma mulher caminhava pela rua em direção ao mercado. Ao passar perto do número 29 da Hanbury Street, ela viu Anne conversando com um homem. O homem parecia ter cerca de 40 anos, altura média, vestia roupas escuras e usava um chapéu. Segundo a testemunha, ele tinha uma aparência limpa e respeitável, diferente da maioria dos homens pobres da região. Ela conseguiu ouvir um diálogo entre eles. O homem perguntou: "Quer?" Anne respondeu: "Sim." Pouco tempo depois, Anne entrou no pequeno quintal atrás da casa número 29. Ali, em um espaço apertado, cercado por paredes e cercas, o assassino atacou. Uma moradora que estava acordando relatou ter ouvido algo batendo contra a cerca. Nada mais. Nenhum grito, nenhum pedido de ajuda. O ataque foi rápido. Por volta das 6 da manhã, um homem chamado John Davis saiu para o quintal e encontrou o corpo de Anne Chapman no chão. A cena era extremamente perturbadora e chocou até policiais experientes. O útero da vítima havia sido removido. O que mais assustou a polícia foi o local do crime. O quintal ficava a poucos metros das janelas de várias pessoas que moravam nas casas. Isso significa que o assassino fez todo o ato a poucos metros de distância de diversos moradores que estavam dentro de casa
sem ter sido visto. Depois desse segundo assassinato, a polícia percebeu que eles provavelmente estavam lidando com um assassino em série, e isso mudaria completamente o rumo da investigação. Centenas de policiais passaram a patrulhar o bairro, foram feitas buscas em matadouros, hospitais, escolas de medicina, açougues. Nos dias seguintes, suspeitas recaíram sobre homens da região. A polícia também recebeu centenas de denúncias de pessoas que diziam ter visto o assassino em becos. O clima em Whitechapel era de tensão. Comerciantes locais tentavam ajudar na caça ao assassino e pela primeira vez em Londres, a população sentiu medo de verdade. Nas semanas seguintes, começaram a surgir cartas enviadas à imprensa e à polícia. Uma delas ficaria famosa, a Carta para o Chefe. Enviada com tinta vermelha, ela zombava da polícia. Nela, o autor assinava com um nome que logo se tornaria conhecido mundialmente: Jack, o Estripador. A carta dizia: "Caro chefe, continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas ainda não chegaram perto. Eu dou risada quando parecem espertos e falam sobre o tal avental de couro. Eu adoro meu trabalho e eu quero retomá-lo em breve. Vocês logo ouvirão falar de mim e de meu jogo divertido. Da próxima vez, vou cortar as orelhas da dama e enviá-las para a polícia. Assinado, Jack, o Estripador." Quando mais tarde uma das vítimas foi encontrada com ferimentos na orelha, muitas pessoas passaram a acreditar que a carta poderia ter sido escrita pelo assassino. Mas a dúvida existe até hoje. Mesmo sendo a carta mais famosa do caso, muitos historiadores acreditam que ela pode ter sido escrita por um jornalista, porque a carta apareceu primeiro na imprensa e parecia sensacionalista. Centenas de cartas falsas foram enviadas durante a investigação. Depois dessa segunda morte, algo ficou claro: o assassino era audacioso. A polícia não sabia quem ele era, mas uma coisa já era evidente: Jack, o Estripador, ainda não havia terminado. Em poucas semanas, Whitechapel testemunharia uma noite tão sangrenta que ficaria conhecida para sempre como a Noite do Evento Duplo. A madrugada de 30 de setembro de 1888 entraria para a história. Em menos de uma hora, 2 mulheres seriam assassinadas. As vítimas foram Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Elizabeth nasceu na Suíça. Ela tinha 44 anos quando morreu. Trabalhou como empregada doméstica e acabou se mudando para Londres em busca de oportunidades. Ela se casou com um carpinteiro chamado John Thomas Stride, mas o casamento acabou se desfazendo alguns anos depois. Eles não tiveram filhos. Após a separação, Elizabeth passou a viver entre empregos temporários e alojamentos. Seus amigos a chamavam de Long Liz, porque ela era bem alta para os padrões da época. Elizabeth tinha um rosto alongado, cabelos castanhos escuros, era calma e educada. Apesar da vida difícil, ela evitava vender seu corpo nas ruas, preferia limpar casas ou costurar. Na noite de 29 de setembro de 1888, Elizabeth estava nas ruas sem dinheiro suficiente para pagar um lugar para dormir. Por volta da 1 da madrugada, ela entrou em uma rua estreita e pouco depois foi atacada. Quando o corpo foi encontrado, ao contrário das vítimas anteriores, ela tinha apenas um corte profundo no pescoço. Isso levou muitos investigadores a acreditar que o assassino pode ter sido interrompido antes de terminar o serviço. E isso o fez procurar outra vítima. Menos de uma hora depois, ele encontraria outra mulher, Catherine Eddowes, conhecida como Kate. Ela tinha 46 anos quando morreu. Desde jovem, trabalhou em fábricas e como vendedora ambulante. Ela teve 3 filhos com um homem chamado Thomas Conway, mas o relacionamento acabou. Depois disso, ela passou a viver com um novo companheiro, John Kelly. Catherine era inteligente, espirituosa e bem-humorada, e mesmo vivendo na pobreza, amigos contaram que ela gostava de cantar baladas irlandesas e contar histórias.
Naquela noite de 29 de setembro, ela havia sido presa por embriaguez e estava na delegacia. Já sóbria, foi liberada. Ao sair, disse ao policial que sabia cuidar de si mesma. Por volta de 1h45 da madrugada, Catherine entrou em uma praça escura e ali foi atacada. Jack fez com ela tudo o que não conseguiu fazer com Elizabeth. O rosto e o abdômen foram os mais afetados. Um rim e parte do útero foram removidos. Durante o ataque, Jack cortou o pedaço do avental que Catherine usava. Cerca de 1 hora depois, um policial encontrou algo estranho em um corredor de prédios. No chão estava o pedaço do avental de Catherine. E na parede acima estava escrita uma frase com um giz: "Os judeus são os homens que não serão culpados por nada." A mensagem gerou enorme preocupação, porque o bairro tinha uma grande comunidade de imigrantes judeus. O chefe da polícia, Charles Warren, ordenou que a frase fosse apagada imediatamente para evitar retaliação. Mas essa decisão criou uma polêmica histórica. Ao apagar a mensagem, a polícia pode ter destruído uma possível pista deixada pelo assassino. Existe um detalhe perturbador sobre o crime envolvendo Catherine. Um policial havia patrulhado o local do crime 15 minutos antes. Naquele momento não havia corpo ali. Quando ele voltou ao mesmo ponto, 15 minutos depois, encontrou o corpo de Catherine completamente violado. O assassino provavelmente passou pelo policial sem levantar suspeitas. Um homem que passou pelo local 1h35 da madrugada disse à polícia que viu uma mulher conversando com um homem no local onde o corpo de Catherine foi encontrado. Ele descreveu o homem com aproximadamente 30 anos, bigode, vestindo casaco escuro e usando chapéu. Mas havia um problema. Estava muito escuro e ele não era capaz de reconhecer o homem novamente. Um dia depois, chegou uma carta na redação do jornal. O título da carta era O Atrevido Jack. O texto dizia: "Eu não estava brincando, querido velho chefe. Dei a dica. Vocês vão ouvir sobre o trabalho do Atrevido Jack amanhã. Evento duplo dessa vez. A primeira gritou um pouco, eu não consegui terminar o trabalho imediatamente. Não tive tempo de cortar as orelhas para a polícia. Obrigado por aguardar minha última carta, até que eu pudesse trabalhar novamente. Jack, o Estripador." E o que mais chamou a atenção foi o conteúdo da mensagem. Pela primeira vez, alguém mencionava o evento duplo, 2 assassinatos na mesma noite. E mais do que isso, o autor parecia saber que havia sido interrompido. A frase, "não consegui terminar o trabalho", parece fazer referência ao fato de que Elizabeth foi encontrada com um singelo corte no pescoço, bem diferente das outras vítimas. Outra carta que ficou muito conhecida chegou em outubro de 1888. O título, Do Inferno. Essa carta foi enviada algumas semanas depois ao líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Ela é considerada por muitos historiadores a carta mais perturbadora de Jack, porque veio acompanhada de um objeto macabro. Dentro da caixa havia metade de um rim humano preservado em álcool. E o texto da carta era curto, mal escrito e cheio de erros ortográficos. Dizia: "Sr. Lusky, eu envio a você metade do rim que tirei de uma mulher. Preservei para você. O outro pedaço fritei e comi. Estava muito bom. Posso mandar a faca ensanguentada que o retirou se você esperar mais um pouco. Assinado, me pegue quando puder." O detalhe chocante é que Catherine, vítima do evento duplo, realmente teve um rim removido. Alguns médicos da época analisaram o órgão e disseram que poderia ser humano e poderia vir do lado esquerdo do corpo, o mesmo que faltava na vítima. Quando a notícia de 2 assassinatos na mesma noite se espalhou, Londres entrou em choque. A polícia mobilizou centenas de agentes para o caso. A imprensa publicou manchetes assustadoras. Em poucas semanas, o caso já era conhecido em outros países da Europa, Estados Unidos e colônias do Império Britânico. E o que começou em um bairro esquecido de Londres, graças ao telégrafo e à imprensa, atravessou o mundo.
Todas as vítimas até agora tinham algo em comum. Foram encontradas nas ruas frias de Whitechapel. Mas a próxima seria diferente, porque dessa vez a vítima tinha um quarto, tinha uma porta, tinha paredes ao seu redor. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para salvá-la. Muito do que se sabe sobre Mary Jane Kelly não se confirma. Ela era possivelmente da Irlanda por causa do seu sotaque, chegou jovem a Londres e morreu com 25 anos, a vítima mais jovem. Ela chamava atenção por ser muito bonita. Tinha cabelos loiros, olhos claros, sabia ler e escrever, gostava de cantar. Um vizinho disse em depoimento que sua voz era muito bonita. Mary morava em um pequeno quarto alugado atrás de uma das ruas mais perigosas de Londres. Ela tinha um namorado chamado Joseph Barnett, mas poucas semanas antes do crime, os dois haviam se separado. Na noite de 8 de novembro de 1888, Mary foi vista em vários pontos de Whitechapel. Ela estava tentando conseguir dinheiro. Por volta das 23h45, um vizinho a ouviu cantando dentro de seu quarto. A música era popular na época, chamada Uma Violeta do Túmulo da Mãe. Foi a última vez que alguém ouviu sua voz. Na manhã de 9 de novembro de 1888, o proprietário do quarto enviou um cobrador de aluguel. Mary estava atrasada com o pagamento. O homem bateu a porta, mas ninguém respondeu. Ele reparou na janela quebrada e então viu algo tão horrível que correu imediatamente para chamar a polícia. O corpo de Mary estava sobre a cama e o que aconteceu naquele quarto não parecia mais um crime. Parecia algo que só uma mente profundamente perturbada seria capaz de fazer. Pela primeira vez, o assassino estava em um espaço fechado sem risco de ser interrompido. O rosto da vítima estava completamente desfigurado e partes do corpo haviam sido removidas e espalhadas pelo quarto. Até mesmo os investigadores acostumados aos piores crimes ficaram profundamente chocados com a cena. Naquela época, a fotografia de cena de crime estava apenas engatinhando. A foto de Mary Jane Kelly no quarto 13 é considerada uma das primeiras e mais terríveis fotografias forenses da história. E o que mais intrigou os investigadores foi que o quarto ficava em um pátio pequeno, cercado de moradores. Algumas pessoas disseram ter ouvido apenas um grito durante a madrugada, e era muito comum naquela região. O primeiro suspeito foi o ex-namorado de Mary. Ele foi interrogado, mas acabou liberado. A polícia continuou investigando vários suspeitos, mas nenhuma acusação formal foi feita. A morte de Mary chocou profundamente Londres. Se o assassino podia entrar em uma casa, então ninguém estava realmente seguro. Mas, estranhamente, após esse crime, os assassinatos atribuídos a Jack pararam sem explicação. O assassino desapareceu na história exatamente da mesma forma que surgiu. E até hoje, mais de um século depois, o mundo ainda faz a mesma pergunta. Quem foi Jack o Estripador? Um dos suspeitos mais discutidos é Montague John Druitt, advogado, professor, membro de uma família respeitada na Inglaterra. Poucas semanas após o assassinato de Mary Jane Kelly, ele tirou a própria vida. Anos mais tarde, um alto oficial da polícia disse que ele era considerado um forte suspeito. Tanto é que, após sua morte, os crimes cessaram. A teoria é de que ele tinha problemas mentais e levava uma vida de personalidade dupla. Outro nome muito citado é Errol Kosminski. Ele era um imigrante judeu-polonês que trabalhava como barbeiro. Documentos oficiais da polícia revelados décadas depois mostraram que alguns investigadores acreditavam que ele poderia ser o assassino. Ele apresentava um comportamento paranoico, odiava mulheres, foi internado em um hospital psiquiátrico em 1891 e um detalhe curioso é que um policial afirmou que uma testemunha teria o reconhecido, mas se recusou a testemunhar oficialmente por medo
da represália da comunidade judaica. Em 2014, um estudo encontrou DNA no chale de Catherine Eddowes e o material genético teria ligação com descendentes da família de Aaron. No entanto, muitos cientistas disseram que o objeto pode ter sido contaminado ao longo das décadas. Não posso deixar de citar uma lenda de que Jack estaria enterrado em Paranapiacaba, um pedaço da Inglaterra escondido no Brasil. Havia muitos ingleses vivendo aqui na mesma época dos crimes em Londres, mas não há registros oficiais, documentos de viagem ou ligação entre suspeitos reais e o Brasil. Então, os especialistas consideram essa história apenas uma lenda urbana moderna. Existem dezenas de suspeitos: médicos, açougueiros, aristocratas, imigrantes e até mesmo membros da realeza. Esse foi um dos primeiros casos em que tentaram traçar o perfil psicológico de um assassino. Nenhuma prova definitiva que identifica o assassino jamais apareceu. Mais de um século se passou e mesmo hoje ele ainda não tem nome, não tem rosto, não tem identidade, apenas um título que atravessou o tempo: Jack, o Estripador. Eu sou a Monique e este foi o dossiê de hoje. Inscreva-se para o próximo caso, onde há sombra, há uma história esperando para ser contada. Até lá!